Ei, você que muitas das vezes não tem conseguido dormir à noite, preocupado, você que tem muitas das vezes procurado de várias formas, de várias maneiras, resolver as coisas e parece que tudo está dando errado. Para onde você vai, parece que as portas estão fechadas e você fica pensando, por quê? Será por que isso está acontecendo? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes não é que as coisas estão dando errado. É que Deus está trabalhando de uma forma que você não está conseguindo entender. Mas eu quero te dizer, muitas das vezes não tem como você entender o trabalhar de Deus. Porque muitas das vezes o agir de Deus vem na contramão para confundir aqueles que estão lutando contra você. Deixa eu lhe contar uma história. A Bíblia Sagrada ela nos fala de uma história de uma mulher. Essa mulher se chama Joquebede. Essa mulher teve dois filhos. Teve uma filha chamada Miriam e teve um filho chamado Arão. E por causa da perseguição de Acabe, do rei Acabe, porque naquela época tinha os escravos, né, do povo judeus, eram os escravos, só que eles estavam crescendo muito, né, estavam ficando numerosos, o número de pessoas, né, dos judeus. E o rei Acabe ficou preocupado em de que aquela população aumentasse tanto e comprometesse, né, o futuro dele, né, o domínio dele. E ele resolveu, porque ele era na época uma espécie de tinha uma influência política, né, muito grande, e ele criou um decreto, né, baixou um decreto em que todas as crianças do sexo masculino que nascesse ali teria que ser morto, teria que ser jogado no rio para ser devorado pelos crocodilos. E eu quero dizer que naquela época desse decreto que o rei criou para matar todas as crianças do sexo masculino, quem nasceu? Moisés, porque Deus, ele trabalha sempre ao seu favor. Ele nunca, mas nunca deixa que ninguém tire a sua paz, o seu sossego por um período longo, porque Deus cria logo os seus planos para combater os teus inimigos. E aí Moisés nasceu. E agora o que fazer? Porque haveria um decreto que não poderia essas crianças ficarem ali. E ali, o que essa mulher fez? Ela pegou essa criança e ela colocou em um cesto e calafetou esse cesto com betume e pinche e soltou no rio, ali nas águas, onde estavam cheios de crocodilo. Ela pegou aquele menino, colocou no cesto, calafetou com betume e pinche, colocou no rio. Por quê? Porque ela sabia que aquele cesto com betume e pinche, os crocodilos não costumava se aproximar, e ela colocou ali. Mas, e ali, o perigo, cheio de crocodilo, mas ali a sua irmã, Miriam, a irmã do menino, ficou de longe, observando o que aconteceria com aquela criança. Só o que me chama a atenção nessa história, que enquanto ela fez isso, aquele menino ficava ali nas águas. A filha de Faraó resolveu tomar um banho. Deus incomodou ela para ir ao rio tomar um banho. E ela foi. Só, irmãos, que o que me chama a atenção realmente mesmo nessa história é que ali havia uma correnteza naquele rio, que a água descia para baixo, claro, né? Que a água sempre desce para baixo. Só que o cesto, meus irmãos, ele começou a subir o contrário. A correnteza ia para baixo, o cesto foi subindo, coisa que ninguém nunca se viu. E eu quero te dizer, moral dessa história é que Deus sabe trabalhar. Isto quer dizer que até aquilo que muitas das vezes
vem para dar errado na sua vida, Deus faz dar certo, porque Ele pega na contramão. Então eu quero dizer para você, não fique triste, não se atribule com aquilo que está dando errado na sua vida, aquilo que está funcionando contrário da sua vontade, do seu querer, que você acha que no seu modo de entender está errado. É Deus trabalhando. Deus vem pela contramão para confundir o inimigo, porque o inimigo do povo de Deus, dos judeus, criou um decreto para matar todas as crianças, e Deus preparou exatamente uma criança para crescer e para ser criado por ele, para livrar o povo de Deus. E aquela filha de Faraó chegou ali e ouviu o choro daquela criança, porque aquela criança começou a chorar, porque o cesto enroscou ali num galho, num ramo ali, ficou ali enroscado. E a criança chorando, e ela foi lá e olhou e disse: olha, é uma criança. E aí mandou pegar, aquela criada, pegar aquela criança. E ela trouxe: olha, mas é um menino lindo, uma criança linda. E aí a criada, Miriam, falou: você quer que eu chame uma serva hebreia para criar? Faz isto rapidamente. Ela correu lá e trouxe exatamente a mãe do menino para ser criada. Ela disse: olha, você cria ele e eu vou pagar um salário para você. Ou seja, além daquela mulher Joquebede ter a oportunidade de criar o seu próprio filho, ainda foi assalariada, ainda foi ganhar para criar o seu próprio filho. Ou seja, Deus veio pela contramão para confundir os inimigos e ainda recompensou com a condição financeira para cuidar melhor daquela criança e cuidar melhor também de si próprio. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai resolver os seus problemas, porque Deus, Ele não é somente um Deus de promessa, mas Ele é um Deus de cumprimento. Muitas das vezes as coisas não tem como nós entendermos, porque parece que está dando tudo errado, parece que as portas estão fechadas, sendo fechadas, a correnteza vai para baixo, mas Deus quer que nós suba para cima. A correnteza ali ia descendo para baixo, mas o cesto teve que subir, porque muitas das vezes nós temos que nadar contra a maré para chegar no local da nossa bênção. Deus é maravilhoso, então não se atribule, não se atemorize com o que está acontecendo na sua vida. Não se preocupe porque você não consegue entender, porque não tem como você entender mesmo, porque os mistérios de Deus são profundos, que os pensamentos humanos não conseguem entender, o entendimento humano não consegue compreender, mas Deus está tomando providência. Pois é assim, meus amados irmãos, Joquebede, ela não se perturbou. Ela sabia que não tinha mais como o seu filho dela ser escondido, porque ela escondeu durante 3 meses. Só que criança chora, vai ficando grande, chora, se perturba, porque ele não sabe, não entende o que está acontecendo, não dá mais para esconder. E eles vão assassinar o meu filho, mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar ele, vou colocar nesse cesto e vou calafetar ele com betume, pinche, e vou colocar no rio, porque Deus vai enviar a solução, Deus vai enviar o resgate para levar o meu filho. Ou seja, ela confiou, ela calafetou aquele cesto. E eu te pergunto agora, será que você está calafetando o seu cesto? Aquilo que você tem, os seus sonhos, a sua alegria, a sua paz, o seu prazer de servir a Deus, de viver, os seus sonhos, a sua vida. O que você tem feito? Será que você calafetou? Onde você colocou? Onde você levou agora? Onde você está depositando a sua fé, a sua confiança? A mulher colocou o filho dela no cesto e calafetou com betume e pinche. E você, o que está fazendo? Vamos calafetar o nosso sonho, as nossas vidas, o projeto da nossa família. Vamos colocar no cesto da oração, calafetar com a oração.
com a nossa fé, com a segurança que Deus vai enviar o nosso resgate. Deus não deixa ninguém morrer, jamais nós vamos morrer. Quando nós temos esta fé, esta convicção de que teve esta mulher que merece o nosso respeito, a nossa admiração, um exemplo para cada um de nós, que muitas das vezes nos dizemos cristão, mas não temos esta fé, esta convicção que nós temos que saber, crermos que nós estamos seguros, porque Deus vai enviar o resgate. Acabe queria assassinar todas as crianças, mas ela colocou ali no rio, mesmo sabendo que tinha crocodilo, mesmo ela sabendo que a correnteza podia levar, mesmo ela sabendo que aquele cesto poderia virar e aquela criança morrer afogada, mas ela sabia que isto era um risco, mas que esse risco era tão pequeno comparado com a fé, com a esperança que ela tinha depositado em Deus. Ela calafetou aquele cesto. Ela disse, olha, eu calafetando esse peixe com betume e piche, os crocodilos vão ficar bem longe, então vamos calafetar o nosso sonho. Vamos calafetar com o pinche da oração, com o betume da oração, que os nossos inimigos de maneira nenhuma vai se aproximar. E Deus vai enviar o resgate. Deus está enviando o resgate para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, para o seu casamento, para o seu emprego, para tudo aquilo que você tem de melhor. Deus é maravilhoso. Tenha fé, tenha esperança, tenha confiança. Não se atemorize. Fica firme e pense em cada palavra que está sendo falada agora. Guarde no seu coração, fique firme e o socorro, o resgate de Deus acaba de chegar na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Deus é a providência para todos nós, em nome de Jesus. Receba e diga amém.